Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós iremos responder exercícios sobre fenômenos ondulatórios. Então, ficar ligadinho na aula de hoje, tá certo? Muita dica bacana sobre o nosso conteúdo, tá certo? Então, fica ligado, que nós vamos indicar aqui a opção correta, mas também vamos comentar por que as outras estão incorretas, tá ok? Bom, a aula sobre fenômenos ondulatórios, né, a aula teórica já foi ao ar, certo? E se você perdeu, você vai encontrar essa aula lá na plataforma Gonçalves Dias. Então basta acessar a plataforma, lá você vai ter acesso a esse material, tá certo? Não somente esta aula, como outras aulas também, caso você tenha perdido ou precise revisar, tá ok? Então a dica é na plataforma Gonçalves Dias, certo? Então lá vai ter todo o material disponível para que você consiga se preparar, certo? Seja para as provas, né, que estão chegando aí na sua escola, seja para os vestibulares também, tá ok? Então vamos à aula de hoje, né? Então na primeira questão, ok, questão da Universidade Federal de Minas Gerais, diz o seguinte: para que um copo vibre em ressonância, certo, com o outro, é preciso que, letra A, seja feito do mesmo material, né, que o outro. Letra B, vibre com a maior amplitude possível. Letra C, tenha uma frequência natural igual a uma das frequências naturais, né, do outro. Letra D, vibre com a maior frequência possível. E letra E, vibre com a menor frequência. Lembrando que o fenômeno da ressonância, certo? Quando a gente fala em ressonância, nós estamos falando de, né, um corpo, por exemplo, né, que ele tem uma certa vibração e ele acaba absorvendo uma vibração externa, certo? E essa vibração externa, ela vai ter ali uma frequência, certo? Que tem que ser, não é, igual à frequência natural do corpo, né? A frequência natural daquilo que nós estamos colocando em questão, tá certo? E quando essa frequência externa de vibração ela é igual a essa frequência natural de vibração, este corpo ele entra em ressonância. Então nós vamos ter ali a ressonância, ok? Que este corpo ele está sofrendo, certo? Então ele entra em ressonância. Então nós temos o seguinte, vamos recapitular. Nós temos uma frequência de vibração natural daquele corpo, ok? Então o corpo ele tem uma frequência interna natural de vibração, certo? Quando ele é recebido, né? Quando ele recebe ali uma frequência externa, certo? Que é igual à frequência natural, certo? Quando elas duas se igualam, nós temos ali o fenômeno que nós chamamos de ressonância, tá certo? Ressonância. Então, resposta à letra C, né? Então tem uma frequência natural igual a uma das frequências, né, naturais do outro. Então, nós temos duas frequências de vibração, então quando elas se igualam, ali nós temos o fenômeno da ressonância, tá ok? No caso da letra A, seja feito do mesmo material que o outro. Não, não é questão de material, certo? Não é questão de material. Então não é uma condição apenas, tá certo? De ser de ter mesmas moléculas ou moléculas parecidas, tá ok? Isso não é o fenômeno da ressonância. O fenômeno da ressonância tem a ver com a frequência de vibração. Mesmo que sejam fenômenos, né, mesmo que sejam materiais diferentes, acontece a ressonância. Né? Letra B. Vibre com a maior amplitude possível. Certo? Não. Então nós temos uma amplitude de uma onda e nós temos uma amplitude natural de frequência de vibração de uma onda de determinado corpo. Certo? Okay? Se não forem iguais, né, no caso a frequência, se não for igual, não há ressonância. Então nós não fazemos a alusão à amplitude. Tá ok? A letra D, vibre com a maior frequência possível, certo? E letra E, vibre com a menor frequência. Isso não tem a ver com a maior e com a menor, tem que ser apenas igual. Tá ok? Sendo igual, tá ótimo. Então nós temos o fenômeno ali da ressonância, tá ok? Então, a primeira questão, resposta à letra C, certo? Resposta à letra C, tá ok?
Como é bem fácil a gente entender o fenômeno da ressonância. Na aula, acredito que na aula teve uma questão temporal quanto ao conteúdo. Certo? Acho que por questão do tempo, se eu não me engano, a gente não conseguiu falar sobre a ressonância. Pedi que vocês fizessem essa pesquisa, tá ok? Lembre-se, nós estamos aqui para ajudá-los, né? Falamos sobre os conteúdos, não é? Explicamos sobre os fenômenos, mas você aí em casa você também tem que fazer a sua parte, tem que fazer as suas pesquisas, tem que fazer as suas anotações, tá ok? Pesquisar nos livros, pesquisar na internet sobre esses conteúdos. Então eu pedi, né, que vocês fizessem essa pesquisa sobre a ressonância, tá certo? Eu espero que vocês tenham feito, tá ok? Certinho? Então, só indo de encontro àquilo que vocês já pesquisaram em casa sobre o fenômeno da ressonância, certo? Com certeza viram exemplos, né? Exemplos do cotidiano que funcionam com ressonância, né? Então vamos para a questão 2, ok? A questão 2 é o seguinte, ó. Duas cordas de violão foram afinadas de modo a emitirem a mesma nota musical. Golpeando-se uma delas, observa-se que a outra também oscila, certo? Embora com menor intensidade. Esse fenômeno é conhecido por letra A, batimento, letra B, interferência, letra C, polarização, letra D, ressonância ou letra E, amortecimento, certo? Então é o seguinte, tem dois, né? São duas cordas de violão, né? Elas foram afinadas para emitir a mesma nota musical. Nós ainda iremos falar sobre essa questão de nota musical em aulas futuras, tá ok? E no momento que se toca, né, se golpeia uma das cordas, observa-se que a outra também vai oscilar, certo? Porém com uma intensidade menor. Vamos ver que fenômeno é esse, certo? Bem simples, tá ok? Vocês vão entender o porquê. Então a resposta é a letra D, certo? Por que a ressonância? Lembre-se do que foi dito na questão anterior. Eu tenho corpos, certo? Esses corpos eles vão ter a sua frequência natural de vibração. E no momento que chega uma frequência externa, que seja igual à sua frequência natural, nós vamos ter o fenômeno da ressonância, que é a absorção daquela vibração por este corpo, certo? Então o corpo ele acaba absorvendo essa vibração e vai vibrar também. O que acontece aqui com as cordas do violão é justamente isso. Eu tenho uma corda que ela é tocada, né? Ela é golpeada. Ela começa a vibrar. Como ela vibra, ela vai vibrar com uma frequência de vibração igual a outra. Por que é igual a outra? Porque elas estão afinadas de modo a emitirem a mesma nota musical. A nota musical, já fazendo aqui uma previsão para o futuro, né, das aulas que vem no futuro, uma nota musical nada mais é do que uma frequência de emissão do som. Então, notas musicais diferentes é porque emitem frequências diferentes. Notas musicais iguais é porque emitem frequências iguais. Então, neste caso, como eles foram afinados com a mesma frequência, quer dizer que eles vão emitir a mesma nota. Ou seja, quando eu toco a primeira, né, golpeio a primeira corda, ela vai emitir uma frequência de vibração, que vai ser igual à frequência de vibração natural da segunda corda. É por isso que ela também vibra. Ela vai absorver aquela vibração, aquela frequência, e ela vai vibrar também. Lembrando que com uma intensidade menor. Por que com uma intensidade menor? Porque ela não foi golpeada, ela apenas absorveu, não é, essa frequência de vibração que vem da corda que foi golpeada, tá certo? Então esse fenômeno ele é conhecido como ressonância, certo? Isso é um outro exemplo, né, uma outra situação envolvendo aí o fenômeno da ressonância, tá ok? Então você em casa que tenha um violão ou, né, que já tenha aí tido a curiosidade de tocar uma nota musical no violão, certo? Tocando apenas uma corda, certo? Você consegue perceber que aquelas cordas que estão ao lado, se estiverem na mesma frequência, né? Se estiverem na mesma afinação, como a gente gosta de falar,
tá ok? Elas vão aí vibrar também, certo? Vão vibrar também, tá certo? Então, o fenômeno da ressonância. Letra A, batimento. Não, certo? Não é batimento, não é interferência. Lembrando que a interferência é um fenômeno também, não é ondulatório, mas a interferência é quando nós temos aí cristas e vales se coincidindo, né? Aí nós vamos ter interferência construtiva, quando nós temos, né, essas cristas e esses vales coincidindo, né? Ou quando eu tenho crista e vale que se coincidindo, né? Eles dois se anulando ali. Então nós temos o fenômeno da interferência, nós chamamos de interferência destrutiva, né? Polarização é eu escolher apenas uma, uma direção de vibração, certo? E amortecimento é quando eu tenho, né, essa onda diminuindo, não é, ali a sua energia, né? Ela vai diminuir a sua amplitude. Então eu tenho uma onda com amplitude muito grande e à medida, né, em que essa onda vai se propagando, ela vai diminuindo, né? Lá no movimento harmônico, simples, tá ok? A gente fala muito sobre esses tipos de amortecimento, né? Se é um amortecimento crítico, se é um amortecimento supercrítico, tá ok? Então, só que isso é um assunto que vai além do ensino básico, tá ok? Então, essa questão do amortecimento, que é essa diminuição da energia, certo? Não é o que acontece aqui, tá ok? Então, questão 2 vencida, né? Bem facinho. Então, vamos para a questão 3. Emitindo-se determinadas notas musicais, né, através, por exemplo, de um violino, é possível trincar-se à distância uma fina lâmina de cristal. O fenômeno que melhor se relaciona com o fato é... Vamos lá. Certo? Então, nós temos aqui as mesmas alternativas, né? Então, o fenômeno agora é o seguinte. A pessoa tem um violino, certo? Ela vai emitir uma nota musical, ok? E uma fina lâmina de cristal vai se romper. Vocês já devem ter visto isso, né? Na TV, em desenho animado, tá ok? É esse tipo de fenômeno. Até bem simples de explicar, até porque nós já temos explicações anteriores a isso, tá ok? Então é o seguinte, tá ok? Você já deve ter visto, por exemplo, não com emissão de violino, mas a própria voz, certo? As pessoas emitindo uma nota musical, né, cantando, e uma taça de cristal ela se rompendo, tá ok? Já vi desafios aí em programas de TV aqui, né, programas de TV brasileiros, e que as pessoas tinham que fazer isso, tá ok? Algumas conseguiam e outras não, né? Certo? Então, que fenômeno que vai explicar isso? Vamos lá. É bem simples, por explicações anteriores, certo? É a ressonância também. Tá? Então eu tenho ali a lâmina de cristal, né, a taça de cristal, ela tem a sua frequência de vibração natural, e quando é emitindo uma nota musical, né, e essa nota musical, ela acaba ali, né, a lâmina de cristal, né, a taça, ela acaba absorvendo aquela frequência que é igual a dela, de vibração natural, ela vai entrar em vibração também. Como é uma fina lâmina, essa vibração pode causar ali a quebra, né, a quebra desta estrutura, certo? E isso se dá por ressonância. Isso se dá por ressonância, tá ok? Então, é o que explica o fenômeno. Isso pode acontecer, isso acontece, isso é fato. Certo? A pessoa, aquilo que aparece no desenho animado, da pessoa cantar e a lâmina, né, o vidro, né, no caso lá, a taça de cristal, ela quebrar, certo? Isso é fato, isso é um fenômeno. Só que nem todos conseguem fazer isso, porque também não depende da intensidade em que a pessoa vai cantar, né? Vamos dizer assim, entre aspas, do volume que a pessoa vai cantar, certo? Vai depender da nota musical em que ela vai emitir. No momento que ela emite uma nota musical a uma determinada distância, ok? Aquela estrutura ela pode se romper, ok? Então o fenômeno é ressonância também, tá ok? Vamos para a questão 4. Na questão 4 diz o seguinte: a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos,
ao receber impulsos periódicos do vento, entrou em vibração e foi totalmente destruída. O fenômeno que melhor explica esse fato é, ok? Gente, vocês podem encontrar aí na internet imagens sobre essa ponte, certo? Isso aqui foi fato, aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Que quando essa ponte ela recebeu impulsos do vento, né, impulsos periódicos do vento, ela começou a vibrar, ela entrou em uma vibração, né? Entrou em ressonância, tá ok? As imagens que tem lá, tá certo? É justamente dela vibrando, ela não vibra no seu comprimento todo, mas de lado, tá certo? E por conta desta vibração, a ponte ela acabou sendo destruída, certo? Ela caiu, ela desmoronou, tá certo? E isso aconteceu porque, mais uma vez, a ponte tem sua vibração natural, recebeu uma vibração externa e começou a vibrar, certo? Ela começou a absorver aquela vibração externa e foi vibrando também. Fenômeno conhecido como ressonância, certo? Então, já é a quarta questão que a gente vai falando a mesma coisa sobre a ressonância, tá certo? Então, essa ressonância, o corpo, né, em questão, ele vai receber essa vibração externa, vai absorver essa vibração e vai vibrar também, tá certo? Então, isso vai depender também da frequência, as frequências têm que ser iguais. Esse fenômeno da ressonância. Então, essa ponte, ela caiu graças ao fenômeno da ressonância. Esse foi o causador da queda daquela ponte, tá ok? Na letra ele fala sobre efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Isso também é para aulas futuras, mas é bom a gente já começar a fazer aqui essa introdução. O efeito Doppler, gente, é quando nós temos ondas, seja uma onda de som, ou seja uma onda eletromagnética, certo? Se afastando ou se aproximando de um observador. Ou o observador se afastando ou se aproximando da fonte, tá certo? Ou ambos também, né? Ok? Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, quando há uma aproximação, nós vamos ter a frequência aumentando, certo? E quando há um afastamento, a frequência ela diminui, certo? Ou podemos também mexer no comprimento de onda, né? O comprimento de onda diminui quando se aproxima e quando se afasta, ele aumenta. Isso vai mexer diretamente, né? Isso vai mexer diretamente nessas frequências de vibrações, tá ok? Então o efeito Doppler, ele é responsável, por exemplo, para a gente ouvir distorções no som quando esse som está em movimento ou quando nós estamos em movimento. Então a gente percebe essa variação no som. Ele também é utilizado, certo, para alguns movimentos de astros celestes, como algumas estrelas ou alguns planetas, né? Astros, enfim. Então, quando nós observamos aqui, nós observamos a luz, tá ok? E observando essa luz, nós também podemos observar que essa luz ela tem alguma coloração. Então, ela tem essa coloração porque está em constante movimento, certo? Assim como nós estamos em movimento, os outros astros aí pelo universo também estão em movimento, certo? A gente não pode falar em um corpo, né, em repouso absoluto. Sempre vai estar em movimento em relação a um ou em relação a outro. Tá ok? Então, eles também estão em movimento. Se aquilo que nós observamos é a luz, luz é comprimento de onda. Se a gente fala em comprimento de onda, a gente também pode falar de frequência, certo? Então, essa coloração também vai se dar graças a essa frequência, se aumenta ou se diminui. Então, tem uma coisa que nós chamamos de redshift, por exemplo, né? Desvio para o vermelho. Esse desvio para o vermelho nós vamos explicar lá no efeito Doppler, né? Melhor. Interferência nós já falamos. Difração. Difração é contornar obstáculos, certo? Então a onda ela consegue contornar obstáculos. E a refração é a passagem aí de um meio para outro, certo? São fenômenos que nós já falamos aí em aulas, tá ok? Vamos para a questão 5. Em dias de classe futebolístico, né, que promove grande concentração de populares, teme-se pela segurança do Estádio Castelão em São Luís, sobretudo nos momentos de gol do Sampaio Corrêa. A alegria e entusiasmo dos torcedores, geralmente manifestado por meio de pulos e batidas no chão,
faz com que toda a estrutura do estádio vibre. Essa vibração, né, se essa vibração for mantida por muito tempo, pode levar, né, partes da construção ou mesmo toda ela a desabar, ocasionando uma catástrofe. O fenômeno que é melhor explica esse fenômeno é, nós temos aqui as alternativas e vai ficar para você responder em casa, ok? Então, com essa questão, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.